Pessoal, E aí, tudo bem? eu sou a Ana Eu sou o Vitor. e hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para vocês, falar um pouquinho sobre o financeiro aí, sobre reserva de emergência. Enquanto a gente vai falar, a gente vai montar uma tábua de frios aqui, que a gente costuma... É um programa que a gente faz junto, né, praticamente 2 vezes, uma vez por semana a gente faz, né? A gente monta ali uma tábua de frios, daí a gente vai assistir uma série, vai tomar uma... É um programa que, assim, que a gente gosta, né? Isso é uma coisinha que a gente faz todo final de semana, né? Pelo menos todo final de semana, ou quando você tá de folga durante a semana. Sim. Isso deixa a gente... É o tempinho, né? O tempo do casal, né? Nosso É tempinho importante junto. Sim. que você vem de casal assim, você encontrar um tempo, alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos pra diminuir o estresse de morar fora. Mas indo direto ao ponto, então, vamos conversar, né? Sobre a reserva de emergência, qual que é a importância dela. Enquanto a gente prepara a nossa comida. Exatamente. Quer dizer, na maioria das vezes, enquanto o Victor prepara, né? Porque eu tive um acidente de trabalho. É. Não, Ó. dessa vez, né? Dessa vez eu vou preparar, dessa vez, mas normalmente você me ajuda. Então, Mas enquanto a gente prepara, a gente vai tomar... uma cerveja, né? Ou não? Exatamente. A gente vai tomar cerveja, o Victor comprou uma cerveja pra gente experimentar. Ela é da onde? Erdinger. Ela é uma cerveja, não sei, tava na promoção, comprei. Aqui atrás deve que fala de onde que é, não fala. Deve ser da Bélgica. Tá parecendo ser da Bélgica, né? Sim. Não, eu só vi lá na promoção e decidi comprar. Eu sou assim. Tá falando Alemanha. É Alemanha, então. Feito na Alemanha. Ó, Então tá aí, eu descobri. essa cerveja aqui. Descobrido de onde é. Bom, então, vou começar falando assim da minha trajetória financeira. E a minha mãe, ela sempre foi muito organizada financeiramente. Então, por mais que ela não recebia tanto, ela sempre conseguia ali ter uma organização financeira muito boa. Então, ela conseguia guardar um pouquinho que sobrava para deixar assim como reserva, né? Para poder, se caso acontecer alguma coisa, ele ter alguma reserva como segurança. Então, eu cresci vendo ela fazer isso. Quando eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, que eu comecei a fazer menor aprendiz. Então eu ficava uma semana na empresa e ficava uma semana na escola fazendo curso. Na época, o meu menor aprendiz era dessa forma que funcionava. Eu não sei como funciona agora. Mas ali eu recebia, na época, acho que uns R$200, se não me engano, era metade de um salário mínimo. E eu gastava tudo. Eu, assim, como eu não tinha nenhuma responsabilidade, eu gastava tudo. E desde então eu sempre trabalhei, mas eu sempre vivi assim na casa da minha mãe, nunca paguei conta. Então, eu gastava tudo que eu recebia, sabe? Eu vim pra Irlanda, daí realmente comecei a ter muita responsabilidade, porque eu realmente comecei a ver que agora sou eu que vou ter que pagar todas as minhas contas e agora se eu não me cuidar, eu tô ferrada, porque eu tô em outro país, eu vim sozinha, então eu não conhecia ninguém, tava num lugar que, tipo... Então eu falei assim, agora eu tenho que dar um jeito financeiramente. E como eu já cresci vendo a minha mãe organizando financeiramente, eu comecei a me organizar também. Só que eu queria viajar muito. Então eu trabalhava pra caramba. Quando eu cheguei aqui, hoje eu cheguei a fazer 80 horas por semana, que eu trabalhava em 2, 3 empregos de vez em quando, pra juntar pra poder viajar. E eu viajei muito, fiz uns 10 países assim no meu primeiro ano aqui. Mas eu sempre tinha ali uma reservinha financeira. Eu sempre tinha um dinheiro guardado para se caso acontecesse alguma coisa ali eu tô preparada. Aí quando chegou a época de eu renovar minha escola, de eu fazer minha renovação, eu tive que pagar a escola de uma vez só. E daí que o bicho pegou. Porque eu paguei a escola, só que eu sabia que quando eu pagasse, na data que eu precisava pagar, eu ia ficar sem dinheiro. Eu ia simplesmente usar todo o dinheiro que eu tinha para pagar a escola e eu ia ficar sem dinheiro. Mas, como aqui eu sempre recebi por semana, da data que eu ia pagar a escola até meu próximo salário, ia dar ali uns 3, 4 dias mais ou menos. Então eu já sabia que eu ia ficar sem dinheiro naqueles 3, 4 dias, porque era a minha data limite de pagar a escola, e eu só ia receber depois de uns 3 dias. Foi a única vez, assim, que eu fiquei totalmente sem dinheiro aqui. Não passei aperto, porque eu já tava prevendo que eu ia ficar aqueles 3, 4 dias sem dinheiro. Então eu já tinha comprado comida pra minha casa, eu já tinha pagado todas as contas, então... Foi 3, 4 dias que eu não gastei nada, não precisei gastar nada, sabe? E logo depois eu comecei a me recuperar de novo, comecei a juntar ali de pouquinho em pouquinho minha reserva de emergência de novo. E daí eu conheci o Victor. Exatamente, aí eu entro na história. Uma pessoa extremamente desorganizada financeiramente. Obrigado pela parte que me toca. Eu, não muito diferente, né? Quando eu trabalhava no Brasil, sim, também o famoso vivia no mês a mês, né? Tava ali sempre
Gastando toda vez que eu ganhava, ia gastando. Ganhava e gastava, ganhava e gastava. Quando eu cheguei aqui na Irlanda não foi muito diferente, né? Cheguei, aí tinha que fazer uma coisa, tinha que fazer outra, e um pouco da empolgação também, vai gastando dinheiro, né? 2 vezes assim eu passei, vamos dizer assim, um aperto, sabe? Eu me lembro dessa situação que eu queria sair do apartamento que eu tava morando aqui na Irlanda, né? Tinha meus motivos para querer sair. E eu tava sem dinheiro. Eu tava praticamente assim, só com o que eu tinha recebido da semana, já tinha gastado com o mercado, com algumas coisas. E eu precisava dar o calção pro apartamento que eu tava tentando alugar. E não dava, porque eu tava esperando o calção, voltar um calção de um outro apartamento que eu tinha saído, de um outro lugar que eu tinha saído, e não tinha, o cara não tinha me mandado ainda. E eu queria sair e tava uma situação assim, comecei a ficar entrando em desespero, porque eu falei, meu, se eu tivesse guardado dinheiro, se eu tivesse me organizado financeiramente, isso não estava acontecendo. Então no final acabou dando tudo certo. E uma outra situação, aí foi quando eu já estava com a Ana, eu bati o carro, né? Eu tinha um outro carro antes, foi o primeiro carro que eu comprei aqui. E eu bati esse carro, né? E eu usava esse carro para ir para o trabalho, para ir para a escola, fazer várias coisas. O seguro aqui, o processo de seguro aqui, ele é muito lento, né? Então ele demorou assim 7 meses para me pagar. E eu também ainda estava sem dinheiro para comprar outro carro, para eu poder comprar um carro e ficar só esperando o seguro me pagar, ou para eu mesmo comprar uma scooter, né? Que eu tinha uma bicicleta mais velhinha, mesmo para poder comprar uma scooter para poder ir para o trabalho, alguma coisa do tipo. Não dava, porque eu tava sem dinheiro, entendeu? Não tava vivendo mês a mês, né? É aquele famoso, igual no Brasil, muita gente vive assim, é o mês a mês. Você recebe, paga a conta, gasta tudo que tem que paga tudo que tem que pagar e fica sem dinheiro no final. E assim você nunca guarda, você nunca tem dinheiro. Se acontece uma emergência, você tá ali. Ou se você tem um cartão de crédito, você se vira no cartão de crédito, se endivida, ou pede dinheiro pra alguém, entendeu? Fica naquela enrolação. Então, tipo assim, depois que eu e a Ana a gente se conheceu e a gente conversou sobre dinheiro, aí a gente decidiu que a gente precisava de uma reserva de emergência, né? A gente precisava ter uma reserva de emergência sempre para ser ali a nossa válvula de escape para se alguma coisa acontecesse. Desde o começo a gente já falava de planos, e os planos batia, sabe? Portanto, que a gente já falou do plano de YouTube, que eu e o Vitor sempre teve sonho, a gente falava desde o começo, só que a gente nunca teve coragem suficiente para começar, né? E que agora, graças a Deus, a gente conseguiu perder esse medo e começar a fazer vídeo no YouTube. E entrou a parte financeira também, que a gente já começou a conversar sobre. Já ali no começo, quando a gente, no nosso namoro, a gente já começou a meio que juntar a parte do dinheiro pra gente fazer a nossa reserva pro futuro. Então a gente já conversava sobre separar para reserva de emergência, sobre aprender um pouco sobre para poder investir um pouco do dinheiro também, para ele não ficar só parado, a gente só perdendo com a inflação, sabe? Porque o dinheiro parado é dinheiro jogado no lixo. Não jogado no lixo, mas ele perde muito valor, né? Então, tipo, não é legal. É dinheiro que a gente tá deixando de ganhar se a gente tivesse investido. E tá perdendo valor. Sim. Porque, tipo, ele vale R$1 hoje e amanhã 90 centavos. pode estar valendo 90 centavos. Então, aí a gente começou a se organizar para montar essa reserva de emergência e que ajudou a gente em vários momentos, né? Sim. Como, por exemplo, quando a minha mãe ela recebeu o diagnóstico de câncer e ia fazer uma cirurgia. Eu descobri isso e eu falei pro Vitor, eu falei assim, eu preciso estar no Brasil, eu preciso estar lá com ela nesse momento. Então, em questão de 2 dias, eu comprei a passagem para ir pro Brasil. A minha mãe me falou, depois de 2 dias eu tava pegando o voo para ir pro Brasil. Se a gente não tivesse essa reserva de emergência, como que iria pagar? Porque uma passagem daqui da Irlanda pro Brasil, quando você compra assim de última hora, eu cheguei a pagar uns €1.000, né, amor? Foi 1.150 você pagou. Foi quase €1.200, porque foi de última hora, sabe? Foi questão, tipo, 2 dias antes da viagem. Então, se a gente não tivesse essa reserva, eu não iria conseguir ir pro Brasil e estar lá com a minha mãe nesse momento. Sim. Ou até, assim, a gente conseguiria ir, porque, por exemplo, usa um cartão de crédito do Brasil, alguma coisa do tipo. Mas aí você se você não tem uma reserva de emergência, você também não está preparado para pagar esse cartão de crédito no futuro. Então você se enrola, entendeu? A gente já teria se enrolado. Vai criando meio que uma bola de neve, né? Isso. Porque daí vai... É porque tem muita gente que acha que porque você tem um cartão de crédito de 15 ou 20 mil reais, você tem uma reserva de emergência. Não, você não tem, entendeu? Porque você está tomando um dinheiro que você não tem como pagar ele. Porque se você tivesse como pagar, você já teria esse dinheiro guardado. E também teve um outro momento que ajudou bastante, que foi agora quando a gente comprou o carro no começo desse ano. O carro aqui, o Vitor já fez um vídeo sobre carro, depois vocês vão lá pra vocês dar uma olhada. Mas o seguro do carro aqui, ele é obrigatório. Então, e é muito caro, não é barato.
O nosso seguro, por exemplo, quanto que a gente paga, amor? A gente pagou à vista 1.850. Aí quando o Vitor tava cotando os valores do seguro, eu acho que pra dividir em 12 vezes, Ia dar 12 vezes. tava dando um total de 2.000 euros, mais ou menos. 2.130, 2.100 e pouquinho. Então pra dividir em 12 vezes, dava um total de 2.130 mais ou menos. Mas se pagasse à vista, dava um total de 1.800 euros. Daí o que a gente fez? A gente pegou o dinheiro da nossa reserva de emergência, a gente pagou o seguro e a gente pegou esse valor de 1.800, dividiu em 12 vezes e montou uma parcela com nós mesmos. Isso. Entendeu? É como se a gente tomasse crédito da gente mesmo. Isso. Então, todo mês a gente vai lá e paga a parcela do seguro como se estivesse pagando para a empresa, mas na verdade a gente paga para nós mesmos. Isso, exato. Porque aí a gente, tirou o dinheiro da nossa reserva, então a gente tem que recuperar, mas também a gente não paga de uma vez só. Já é meio que direto ao ponto, né? Isso já mostra a importância de você ter ali uma reserva de emergência. Se acontecer alguma coisa, você consegue tomar crédito de você mesmo. Entendeu? Você não vai ficar devendo para os outros, você vai dever para você mesmo, se você já tem essa organização. E é bom porque aí o nosso dinheiro parado, a gente bota ele para render, ainda tá na reservinha de emergência, ele tá rendendo um pouquinho, e a gente não tá pagando juros para ninguém, entendeu? A gente tá pagando juros pra gente mesmo. Exatamente. Então. Igual, por exemplo, aqui eu machuquei meu dedo ontem. E amanhã eu teria que trabalhar, mas eu acabei de mandar mensagem, falei que eu não vou, porque foi um machucado um pouquinho feio, e como que eu vou trabalhar e às vezes o machucado vai abrir, vai ser pior. Aí, às vezes, vai pegar uma infecção, alguma coisa assim. Então, como eu não vou trabalhar amanhã, eu não vou receber. Isso. E pra gente, assim, não é pra soar estranho o que a gente vai falar, mas, tipo assim, não vai fazer falta. Tipo assim, a reserva de emergência tá lá pra cobrir esse tipo de situação. Entendeu? A gente não tá vivendo ali semana a semana, mês a mês, e que se ela não trabalhar uma semana, ou eu não trabalhar uma semana porque tá com um problema de saúde, ou alguma coisa aconteceu, vai fazer falta, a gente vai se apertar, entendeu? Então, isso aqui E não importa se você está aqui na Europa ou você está aí no Brasil. Se você não se organiza, você passa apertado. Aqui se passa apertado também, entendeu? Se você tiver aquele jeitão de gastar dinheiro todo mês ali, vivendo mês a mês, você vai passar apertado do mesmo jeito. E a gente começou a cortar alguns gastos que a gente via desnecessário. Por exemplo, antes a gente pagava Netflix, Prime Video, HBO. Como que você vai assistir 3 ao mesmo tempo? Você não assiste. Então a gente falou, vamos pegar e vamos pagar só o que a gente tá usando no momento. Então, no momento agora, a gente tá usando o Now, né? Que é como se fosse o HBO do Brasil. Porque o HBO não funciona aqui. É verdade. É como se fosse tem os programas que tem na HBO. O HBO, ele não funciona aqui. Então, como a gente tá assistindo uma série que tá acho que só no HBO, a gente tá pagando por esse Now. Mas aí o restante a gente não paga. Porque a gente não tá usando. E, assim, pode parecer que é pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho que você vai... fazendo a diferença e você consegue chegar na sua reserva de emergência e depois a reserva você consegue investir algum dinheiro, consegue aí ver o seu, todo aquele trabalho duro que você veio aqui para fazer, né? Correr atrás, acordar cedo, trabalhar em 2 empregos, render, porque você vir aqui trabalhar em 2, 3 empregos para você gastar todo o dinheiro e viver hoje e passar o resto da vida trabalhando, para mim não faz sentido. Não? Aqui a gente já colocou o salame. Uma dica, gente, para fazer o salame dessa forma, fica bem bonito. Para quem não sabe, eu peguei essa taça aqui e daí eu fui colocando um por um salame aqui na borda, sabe? Aí você vai colocando ele em volta assim, um em cima do outro. Daí ele forma essa florzinha aqui, ó. Aí o Vitor picou um pouquinho de queijo. Aí aqui tem azeitona. Aqui a gente tem um pouquinho de... Ele é o lombo de porco defumado, daí a gente coloca na air fryer, ele fica tipo... E como ele tem um pouquinho menos de gordura, ele vai ficar tipo um torresminho, vai quase, mas... vai ficar como se fosse um torresminho mesmo. Não é bem um torresmo porque não tem gordura, mas fica bem bom. Fica gostoso. Um tira-gosto que a gente achou legal. E a gente tem um pouquinho de nuggets que sobrou. Bom, e agora sim, só pra falar quanto que a gente acha que é o de reserva de emergência. Quanto que a gente guarda de reserva de emergência e como que a gente tirou base nesse valor, né? Então, a gente resolveu que, numa conversa, que de 3 a 4 meses de custo de vida seria um valor, assim... Confortável. Pra gente, Sim, a gente ficaria tranquilo, porque se acontecesse alguma coisa muito extraordinária, a gente teria ali 3 ou 4 meses para se resolver.
A gente sabe que a gente é desenrolado, a gente não vai ficar sem trabalhar de forma alguma, a gente sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então a gente quis ser bem conservador. Pra gente, ser conservador é ter esses 4 meses. Mas via de regra, o que os investidores, pelo que eu andei estudando, o que eles falam? Que é interessante, se você é empregado, né, que você tenha de 3 a 6 meses ali do seu custo de vida. Se você é uma pessoa autônoma, talvez seria interessante você ter ali até 1 ano do seu custo de vida, de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida. Principalmente se tiver família. Exatamente. Criança e tal. Se já tem criança, alguma coisa já fica um pouco mais complicada, é melhor você ter ali uma quantidade maior de reserva de emergência. E só para constar, a reserva de emergência, você conta o seu custo de vida. Então, é só aquele que é obrigatório você pagar todo mês. Tudo aquilo que você tem obrigação de pagar todo mês. Não inclui lazer, não inclui passeio, não inclui compras de shopping, de roupa, essas coisas. É realmente o valor do seu custo de vida. Por exemplo, vamos supor que você pare de trabalhar hoje. Você perde o emprego e você tem que pagar as contas mês que vem. É esse valor que você tem que ter ali, pelo menos de uns 3 meses guardado. Literalmente, comida, teto, energia e, assim, se for uma coisa de saúde que é essencial, entendeu? É o básico mesmo pra você ficar tranquilo, pra você saber que você não vai ficar sem teto, por exemplo, entendeu? Isso. E agora, assim, como que a gente começou a juntar a nossa reserva de emergência? Lembrando que isso tudo, assim, é nossa experiência, como que a gente fez e como que deu certo pra nós. Exato. Pode ser que pra você dê certo de outra forma, ou que você ache uma outra forma melhor pra fazer isso. E se achar também, deixa nos comentários, que vai acabar ajudando a gente também, outras pessoas. Mas o que a gente definiu era que no começo, quando a gente não tinha nada de reserva de emergência, a gente ia começar a tirar um montante maior. Vamos dar um exemplo assim de valor cheio para ficar mais fácil, mas não é o valor realmente que aconteceu. Vamos supor que o casal ali ganha 4 mil euros, vamos falar aqui, estamos falando aqui da onde a gente mora aqui, 4 mil euros, se fosse no Brasil, 4 mil reais, vai, ou sei lá. Vamos só pôr um valor cheio só para ficar mais fácil de explicar. Então, o casal ganha 4 mil, daí o casal precisa viver com 2.500, 2.500 euros, paga as contas do casal. Então, sobra 1.500. Como que a gente começou fazendo? A gente começou tirando, vamos supor, uns 70% do valor. Sei lá, vamos tirar aí 1.000. 1.000 vai para reserva de emergência. Quando a gente não tinha nada. Isso. Pegou 1.000, jogou para reserva de emergência. Os outros 500, vamos investir. Porque se você pegar e ir jogando tudo para reserva de emergência primeiro, você vai perdendo dinheiro para inflação. Então, é interessante você pegar, tira para reserva de emergência, mas... Exato, e vai investindo também. E assim, a gente tá falando, quando você não tem reserva de emergência, na minha opinião, né, na nossa opinião, você tem que ser um pouco drástico, porque você não sabe quando vai acontecer alguma coisa. Então você tem que começar a agir rápido. Você decidiu hoje, você assistiu esse vídeo, você viu que realmente você ainda não tem essa reserva de emergência, você tem que passar um mês sem sair, um mês sem gastar com iFood, você tem um mês sem gastar com streaming, essas coisas, e focar nisso, porque eu me senti quando a gente fez isso, a gente colocou um montante maior na conta, assim, no primeiro mês a gente falou, não vamos fazer nada, e esse mês a gente vai separar no começo da nossa reserva de emergência. Eu me senti muito bem, porque a partir do momento que tinha aquele dinheiro na conta, eu falei, nossa, agora dá pra eu dar uma respirada, e aí ficou tudo mais fácil depois, porque a gente foi tirando menos dinheiro também, então... Você se sente bem mais leve quando você sabe que, assim, você tem ali uma reserva que se acontecer alguma coisa, você tem uma segurança, sabe? Porque, gente, ninguém tá livre das coisas que... Qualquer coisa pode acontecer. Vamos supor que... desculpa. Não, eu esqueci de falar, quando eu bati o carro, eu tinha que pagar também o excess, né, que é a franquia, né? Eu não tinha o dinheiro da franquia. Então, tipo assim, eu tava esperando para receber o dinheiro do seguro e eu não tinha nem o dinheiro para pagar a franquia. Eu tive que pedir para eles tirarem o dinheiro do valor que eu ia receber. Então, só para ter uma ideia tipo assim, da dificuldade que você pode passar só por, sabe, não se preparar. Sim. E qualquer coisa, por exemplo, quando a gente comprou o carro, a gente precisou passar pelo NCT. E na primeira vez não passou. Aí levou no mecânico para arrumar 600 euros para arrumar o conserto do carro. Só os preços. Se a gente não tivesse preparado financeiramente, como que a gente ia arrumar, assim, 600 euros? Porque eles dão um prazo para você levar o carro de novo. E não é um mês, não, é menos que um mês. É 28 dias exatos. Então eles dão ali um prazo. Então, tipo, se a gente não tivesse essa reserva, como que a gente ia pagar todo esse dinheiro para arrumar o carro, entendeu? Então, daí o que a gente fez foi isso. No primeiro mês, quando a gente resolveu guardar a reserva de emergência, a gente tirou ali 70% do dinheiro que tiramos para investir. 70% mandamos para a reserva de emergência e os outros 30% a gente pegou e investiu.
E daí no próximo mês, aí a gente tirou já uns 60%, 50% para reserva de emergência e o 50% para investir. E daí a gente foi diminuindo até a gente completar ali o valor, o montante ideal da nossa reserva de emergência, que era para nós o valor ideal. E agora, começar só a investir o dinheiro, entendeu? Mas é importante que você aprenda a investir o seu dinheiro, nem que seja numa renda fixa no Brasil, para pelo menos você não perder o seu dinheiro para a inflação. Vale sim a pena investir o dinheiro no Brasil, investir o dinheiro em dólar, então aí é papo para outro vídeo, mas você tem que começar, se você está vindo você está saindo do seu país, tá? Qualquer lugar que você esteja, querendo correr atrás de progredir, fazer dinheiro, não faz sentido você fazer dinheiro e não saber o que fazer com ele, entendeu? Então, eu acho que antes mesmo de começar a fazer, começa a aprender o que você vai fazer com ele, porque vai te ajudar muito, te tirar de muita furada e te deixar muito mais tranquilo, deixar você dormir em paz. Bom, gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. A gente finalizou o vídeo ontem, depois que a gente fez a tábua de frios, né? A gente gravou, mostrou como que ficou o prato de frios, finalizou o vídeo e tudo mais. Quando a gente foi ver hoje, a gente passou pro computador e não estava filmando. Não tinha gravado. Mostrou só pra câmera, só a câmera assistiu a tábua. Ficou parecendo, tipo, dois bobos da corte lá, achando que tava filmando, falando 5, 10 minutos ali. E pronto, não filmou nada, a gente esqueceu de apertar o botão pra gravar. Exatamente. Daí hoje a gente vai finalizar o vídeo, né? Que a gente começou ontem. Hoje a gente comprou o McDonald's pra gente comer, então não vai ser mais uma tábua de frios. A gente tá fugindo bastante da dieta, né? Tá, então sendo uns dias de recompensas, né? Mas a gente vai voltar pra dieta. Mas resumindo assim o vídeo que a gente queria mostrar pra vocês é a importância de ter a reserva de emergência, né? A reserva de emergência ali é pra te deixar dormir de cabeça tranquila, pra você conseguir resolver os seus problemas sem precisar correr pra resolver, entendeu? Sim. Sem precisar, tipo, às pressas, ou às vezes fazer uma dívida, né? Fazer uma dívida, usar um cartão de crédito que você não tá planejando usar, e aí você vai começar enrolando. E assim, a gente nunca sabe quando alguma coisa vai acontecer, entendeu? Pode acontecer alguma coisa amanhã, como pode nunca acontecer, entendeu? É aquela velha história, quem já deve ter ouvido falar sobre, né, o seguro morre de velho. Então, a gente sempre tem essas coisas garantidas, mas a gente não quer usar, entendeu? Então, a reserva de emergência é uma coisa que a gente faz, mas a gente não quer usar, mas tem que ter, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Realmente. E assim, juntar dinheiro, para quem não tem o hábito, pode ser muito difícil no começo, mas acredite, se você se esforçar, se você fizer ali um compromisso com você mesmo, crie como se fosse uma conta que você tem que pagar. Então, assim, por exemplo, todo mês eu tenho que pagar 500 euros ou 500 reais que seja. E esse dinheiro vai para você. Então, assim, é uma conta que você tem que pagar consigo mesma. E seja... Como é que fala? Disciplinado. Seja disciplinado. Você tem que pagar essa conta com você, então pegue e sempre pague. Nunca deixe de pagar. É que eu sempre falo, a gente acorda de manhã para trabalhar para os outros. A gente paga as contas porque é para os outros. E porque pra gente a gente não faz, entendeu? Então isso é um tipo de coisa que a gente tem que fazer. A gente aconselha porque a gente fez e mudou muita coisa na nossa vida depois que a gente conseguiu a nossa reserva de emergência. Então a gente só tá compartilhando o que tá fazendo bem pra gente, entendeu? Então a gente quer que as pessoas também consigam se sentir bem assim, entendeu? Consigam dormir tranquilo à noite, sabendo que se acontecer alguma coisa, ninguém quer que aconteça, mas a pessoa vai estar resguardada, entendeu? Ela vai estar mais tranquila, né? E a reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar. Se você estiver no Brasil, é bom você deixar investido em algum investimento de liquidez diária. Ou seja, você coloca no investimento que vai estar ali rendendo um pouquinho todo mês. Não vai render tanto, mas vai estar rendendo um pouco. Pelo menos assim, você vai estar tentando bater a inflação, mas você consegue tirar aquele dinheiro no dia que você precisar e o horário que você precisar. Então, a reserva de emergência sempre foca no investimento de liquidez diária que você sempre pode tirar quando você precisar. E aqui na Irlanda, a gente tem também algumas opções. Não é tão boas opções igual no Brasil, não tem um rendimento tão bom igual no Brasil, que você vai achar aí com rendimento de 2%, 3% no máximo por ano. É um ano. Por ano, mas é melhor do que nada. E assim como aqui na Irlanda precisa de reserva de emergência, no Brasil também. Então, comece aos poucos, comece tirando o quanto que você pode, mas lembre-se de se esforçar realmente no começo. Igual o Vitor falou, no começo a gente fez uma mudança drástica. Falou assim, vamos cortar drasticamente esse mês pra gente pegar um montante maior e já jogar na reserva de emergência pra gente já ficar um pouco mais tranquilo.
funcionou com a gente não sabe suas condições, se pode funcionar com vocês, mas vale a pena tentar, que você sabe, que pode ter certeza, você vai dormir com a cabeça muito mais tranquila no travesseiro, você vai pôr a cabeça muito mais leve no travesseiro, sabendo que você tem ali uma reservinha, entendeu? Para qualquer tipo de acontecimento. Sim. Né? A gente nunca sabe, né? Então... Mas acho que é isso, né? É. Nosso vídeo aqui de hoje. Sim. Comer o nosso McDonald's. Hoje a gente comprou o McDonald's, a gente passou lá e pegou o McDonald's e passou no mercado e comprou uma bebidinha pra gente, né? Isso, exato. Pra Eles vão achar que a gente é alcoólatra. Não, gente. E achar também que a gente só come besteira, mas não é. Hoje foi pela praticidade, a gente poder passar, pegar rapidinho, porque a gente tinha que terminar o vídeo, tem umas coisas que a gente tem que fazer em casa ainda. Então a gente falou, não vai dar tempo de a gente cozinhar, fazer nada, vamos pegar um McDonald's mesmo, mas sem a batata. Mas assim, a gente costuma fazer marmita, a gente vai na academia, a gente tenta comer sempre bem, sempre certinho, né? Aqui em casa, a gente não faz fritura, tenta comer não fritura. Mas assim, eu a gente tenho... aproveita também, né? Pelo amor de Deus, a gente não fica, né? Eu tenho 2 dias de folga por semana, então praticamente nos meus dias de folga, que eu e o Vitor tá aqui à noite juntos, a gente sempre faz alguma coisa diferente pra gente ter um tempinho do casal, né? Exatamente. Então a gente se regra ali 90% do tempo e 10% a gente aproveita, óbvio. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma, né? Espero que a nossa mensagem tenha te... Como é que fala? Posso te guiar aí pra você começar uma reserva de emergência se você não tem, se você já tem, ótimo, realmente é muito bom. Sim. Quem tem sabe que dá um livramento de dor de cabeça enorme. Sim. E é isso, obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com a família, deixe seu comentário e se inscrever no nosso canal. É isso aí. Obrigado. Toda ajuda é bem-vinda. Tchau!